Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Você é uma pessoa que gosta de ficar sozinha? Eu descobri que eu gosto muito de ficar sozinha. E não que no passado eu não gostasse, mas eu percebi que eu tenho essa característica de forma ainda maior do que eu achava que eu tinha. Quando eu era adolescente, havia momentos em que eu queria ficar sozinha no meu quarto, só pensando na minha vida, criando fanfics mentais sobre ter realizações de várias formas. Mas aí, meio que a minha mãe não me deixava muito fazer isso. Eu fechava a porta, ela abria a porta. Isso era uma coisa um pouquinho chata. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa e hoje ela respeita mais essa questão do espaço pessoal de cada um. Na época, ela meio que tinha uma questãozinha sobre isso. Hoje em dia isso mudou, ainda bem. Mas aí, eu percebi também que, assim, eu queria muito ficar sozinha ao mesmo tempo em que eu não queria ficar sozinha, né? Eu estava naqueles processos de compreensão de si mesma, coisa que acontece com qualquer adolescente. E aí, quando chegou um determinado momento da minha vida, eu queria muito começar a sair mais de casa, viver novas coisas, viver novas experiências, viver novos momentos e estar com novas pessoas. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ir pra balada. Sabe, baladas LGBTs? Comecei a ir pra balada, a frequentar balada, e eu gostava muito de ir pra balada, ao mesmo tempo que eu me sentia meio esquisita lá. Porque na verdade eu já estava sentindo os efeitos da minha bateria social indo pro meu pé e eu não entendia direito o que estava acontecendo. Mas é porque, gente, a minha ideia de estar longe da minha casa, que era um lugar que não me fazia tão bem assim, parecia melhor estando numa balada, porque era o único lugar que eu tinha para ficar mais longe mais tempo. Eu passava finais de semana fora, na casa de amizades, e aí eu ia pra balada e ficava com essas amizades. Ficava na casa dessas amizades, né? Até que chegou um momento em que eu realmente não aguentava mais nada disso, assim. Eu já tava começando a ficar muito cansada de estar vivenciando essas experiências, mas era o meu único momento de fuga. E quando chegava a determinado horário da madrugada, eu tava muito exausta e eu queria ir embora, mas como é que a gente vai embora? Eu tava na casa de outras pessoas, então eu tinha que ficar na festa até o horário em que fosse designado, né, que a outra pessoa quisesse ir embora, porque realmente eu tava na casa da pessoa. Aí às vezes eu ficava sentada, aí às vezes eu tentava dançar um pouquinho mais pra me animar, mas era mais difícil. E esse momento de eu parar de ir pra balada, ele acontece principalmente quando eu vim morar aqui onde eu moro agora. Eu vim pra cá há 9 anos e eu tava na universidade ainda. Quando eu venho pra cá, eu passo a ter uma experiência de vida totalmente nova em relação ao que eu vivia antes, porque eu passei a ficar a maior parte do meu tempo sozinha. E por estar a maior parte do meu tempo sozinha, eu descobri uma liberdade que nunca antes eu tinha sentido. Uma liberdade de estar sozinha, fazendo o que eu quisesse fazer. Chegando em casa cansada da universidade e me jogando no chão por 10 minutos para descansar, para depois ir tomar banho e aí fazer as outras coisas que eu tinha que fazer. Sabe aquela coisa de você criar a sua própria rotina, ter suas próprias vontades, seus próprios desejos atendidos? Foi isso que aconteceu. Eu comecei a vivenciar algo totalmente novo e eu percebi que eu amo muito ficar sozinha. E eu percebi que, na verdade, eu não gostava tanto de balada assim quanto eu achei que eu gostava. Foi nesse momento que eu entendi. Porque quando eu vim pra cá, eu fui pra festas ainda, mas eu comecei a sentir a cada vez menos satisfação de estar nesses lugares. E eu comecei a entender que, na verdade, quando eu morava na minha outra casa, com mais pessoas, eu, na verdade, não queria
sair de casa, porque você sabe que eu amo a minha casa, eu gosto muito de ficar em casa. Quem me acompanha aqui sabe disso, sabe o quanto eu amo ficar em casa, sabe o quanto eu amo a minha casa, sabe o quanto eu prezo por não sair de casa. E aí você escuta agora que eu ia pra balada, você talvez tenha até estranhado um pouco isso. Só que a questão é essa, eu não percebia que eu queria ficar em casa, porque na verdade a minha casa não era bem um lar. Eu não me sentia tão confortável de estar na minha casa. Eu me sentia meio mal, eu me sentia não pertencente àquele lugar. E quando eu venho pra cá e passo a maior parte do meu tempo sozinha, depois que eu passei a não ficar mais tão sozinha assim, porque eu tenho gatas, mas são gatas, né? E gatos são animais que eles têm uma particularidade própria em relação a como vão agir. Então, não é que eu tô dizendo que as minhas gatas não são. Peraí, gente. No meio do caminho ser interrompido justamente porque a minha gata estava aprontando. E não é que gatos não causem, gatos não façam nada, gatos não gostam dos seus donos, não. Inclusive, essa que eu fui tirar de cima da minha mesa que estava tentando subir no meu computador, ela é uma gata extremamente carente. Meu Deus, como essa gata é carente. Ela é carente de um jeito que eu saio de casa, ela começa a chorar porque eu saí de casa. E ela veio pra cá, inclusive, no período da pandemia. Minha mãe encontrou ela na rua, sozinha, ela bem pequenininha. E aí ela veio pra cá. Então é mesmo que ela vivenciou mais ainda eu estar em casa. Hope, minha gata mais velha, ela vivenciou as duas fases, assim. Então, Hope era do tipo até que brigava comigo se eu passasse muito tempo fora de casa, porque eu já ficava fora de casa. E aí eu começo a sair por mais tempo, isso é muito desconfortável para ela não gostava. Mas enfim, eu começo a ter gatos, né? Hope veio pra cá depois de uns 3 ou 4 meses que eu tava aqui sozinha. E ela é mais na dela, é mais fechada e tal. Só que ela demonstra que me ama sempre estando nos mesmos ambientes que eu estou. Então agora eu tô aqui no quarto gravando esse episódio, fazendo live agora é uma hora que eu estou fazendo live e ela está sentada, quer dizer, ela está deitada na minha frente, em cima de uma cadeira. Se eu for para a sala almoçar, ela vai para a sala e ela deita ou no chão ou no sofá, não colada comigo, mas perto de mim, né? Hope tem essa característica. Helena, que é a minha gata mais nova, ela vai pra cima. Se esfrega, dá cabeçada, quer muita atenção. Hope não quer essa atenção toda, mas ela demonstra amor de um jeito muito parecido comigo, que é, ela quer estar perto, mas ela não consegue ficar fazendo tantas interações assim. Enfim, isso aí é papo para outro episódio, talvez, né? Mas como eu tava dizendo, né, voltando, eu vim pra cá e comecei a ficar sozinha, e fiquei vivenciando a maior parte do meu tempo eu estava sozinha, né? Eu estou sozinha, se eu não for falar das minhas gatas. Então, pessoas, na verdade, não tem aqui. E por causa disso, eu comecei a perceber que eu gosto muito de estar sozinha. É muito bom estar sozinha. Meu Deus, como é bom, eu amo estar sozinha. E eu sei que tem gente que gosta de agonia, de festa, de fervo, de pessoas o tempo todo, mas eu não gosto. Tanto é que quando eu tenho situações em que eu tenho companhia por muito tempo, o meu corpo fica meio sobrecarregado. Quando eu tinha as obrigações fora de casa, eu sentia isso um pouco menos, né? Me abalava um pouco menos. Por quê? Porque eu estava o tempo todo pegando o ônibus, falando com o motorista, falando com o cobrador, eu falo trocador. Aqui a gente não fala trocador, aqui a gente fala cobrador. Como fala na sua cidade? E falava com as pessoas, né? Porque eu tinha que pedir licença, não sei o quê. Algumas senhorinhas gostavam de conversar, então eu conversava com as senhorinhas. E eu ia pra universidade, aí falava com colegas. Então, tipo, tinha muita coisa acontecendo. E apesar de eu não ter muitas amizades na universidade, ainda assim, é aquela coisa de você estar no meio de pessoas e falar com pessoas e ter que falar com pessoas. E isso também mexe muito com a gente. Então, eu tinha essa interação maior com mais pessoas num período de tempo maior, assim. Então, por mais que eu me sentisse desconfortável de estar no meio de pessoas e falar com pessoas, ainda assim eu tinha uma resistência maior em relação a interações com outras pessoas por conta do meu dia a dia.
Quando eu começo a ficar mais em casa, né, a estudar mais em casa, trabalhar em casa, isso cai por terra e aí eu começo a ter ainda mais dificuldade em relação a essas interações e ficar sobrecarregada. Então, assim, por mais que eu adorasse as pessoas que estavam ao meu redor nesse início de ano, e é por isso que eu vim falar sobre isso aqui, porque num dos últimos vídeos do canal eu comentei sobre sobrecargas de interações sociais que eu tive. Então, no final do ano e no início do ano, eu tive interações com muitas pessoas, né? E por mais que eu adore as pessoas que estavam comigo nesse período do ano, gosto demais, 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 demais. São pessoas incríveis que eu quero continuar que existam na minha vida. Eu passei muito tempo com essas pessoas. E por ter passado muito tempo, eu acabei ficando meio sobrecarregada de forma sensorial. A minha bateria social ela começou a ir pro pé, porque era uma interação constante, sabe? E foi mais ou menos o que acontecia quando eu saía de casa por causa das obrigações que eu tinha que fazer. Então, mais ou menos isso, assim, sabe? E não foi um problema pra mim estar com essas pessoas. Só meu corpo que reagiu mesmo de forma cansadinha. É só por isso mesmo. Inclusive, uma vez em live, eu tava conversando com as pessoas, falando sobre a saudade que eu tava de ficar sozinha, porque teve um período aqui em casa que uma tia minha veio pra cá pra fazer alguns acompanhamentos médicos e eu tava tendo interações diárias com ela, porque ela tava na minha casa, só tava eu e ela. Então eram interações diárias e longas. E aí, 15 dias pareceu que foi muito mais tempo, porque eu tava muito cansada, muito sobrecarregada. E aí eu falei com as pessoas, né, tipo, ai, saudade de estar sozinha. Não vejo a hora de ficar sozinha de novo. E aí as pessoas falaram assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, de essa coisa do, às vezes a gente tá sozinha e pensa muito em ver pessoas e você quer ficar sozinha. Eu disse, eu gosto de ficar sozinha, gente. Não é brincadeira quando eu falo. Eu gosto de ficar sozinha. Claramente que é importante que eu analise de que forma isso está funcionando para mim. Por quê? Porque seres humanos são seres sociáveis. A gente precisa dessas interações, e isso é comprovado cientificamente, que a gente precisa dessas interações sociais, a gente precisa estar em comunidade para as coisas fluírem melhor para a gente. Então, eu tenho consciência de que eu preciso ter certas medidas para que funcione tudo melhor para mim. Então, assim, eu não vou me isolar 100%, mas também não estarei 100% no meio de outras pessoas. É tudo uma questão de equilíbrio. É tudo uma questão de compreender como funciona para mim e respeitar isso. É claro que eu passei a ter uma certa dificuldade em relação a interações pós, não apenas ficar sozinha, mas porque a gente passou por uma pandemia, né? E nessa pandemia, a gente se viu em situações muito complexas. Porque assim, eu sempre falo que eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto muito da minha casa. Mas uma coisa é gostar muito da minha casa quando eu escolho não sair de casa, e a outra é quando o mundo diz você não pode sair de casa porque senão você pode morrer. E sou o tipo de pessoa que eu tenho a saúde mental de centavos. Saúde mental não. Ai, meu Deus, será que eu tô querendo me dizer alguma coisa em relação a isso? Não, não, saúde mental não. Eu tenho a minha imunidade de centavos. Então eu sempre tive muito cuidado em relação a como a comportamentos que eu tenho, né, em relação a lugares. Inclusive, o povo fala assim: ai, gente, lembra da época que a gente limpava as coisas do mercado quando vinha e não sei o que, e a gente usava muito álcool em gel? Gente, dica pra vocês, tá? Ainda existem doenças no mundo. Então, continue limpando as coisas que vê no mercado, porque tem muito bicho passando no mercado com muita coisa, tá bom? E se você estiver doente,
Principalmente se for doenças virais, porque existem outras doenças virais além da Covid que não foi exterminada. A gente tem vacina para se prevenir, assim como tem vacina para gripe, mas a Covid ainda existe e existem outras doenças respiratórias. Então, se você está doente, evite ficar falando em cima das pessoas, evite contato com outras pessoas se você está doente, principalmente com doenças virais. Evite contaminar outras pessoas. Ainda existe muita doença viral, tá, gente? Então, assim, vamos continuar se cuidando, continuar tendo cuidado. Porque as variações da Covid vêm justamente desses desleixos que a gente tem de não se cuidar, não se prevenir, não se preservar, não cuidarmos uns dos outros. Tá bom? Então, vamos ter cautela, certo? E aí eu acabei ficando, claramente, em casa, em isolamento, sozinha, por conta da Covid. E nessa época, eu acho que é por isso que eu falei de saúde mental, porque nessa época, gente, nossa, eu fiquei bitoladíssima. E como é que não ficava, né? E era difícil. Tanto é que eu volto com o canal também em 2021. Porque em 2020 eu nem consegui fazer nada, eu nem conseguia criar nada. Eu tava muito wow. Mas em 2021 eu consegui voltar a criar. E aí, desse período de pandemia, eu começo a ficar sozinha, isolada, e eu começo também a repensar as minhas relações com outras pessoas. Eu começo a analisar como as pessoas se comportam diante dessa doença que está matando todo mundo. Eu começo a analisar as minhas formas de me relacionar com outras pessoas, as relações que eu tenho com outras pessoas, como eu sinto coisas pelas pessoas. Então eu começo a pensar em tudo, e isso em vários âmbitos, tá? Não apenas no âmbito da amizade, mas no âmbito do romance, no âmbito familiar. Eu começo a analisar sobre tudo isso nesse período que eu estou mais sozinha, eu estou isolada, eu estou reflexiva numa situação pandêmica que o mundo está passando. Eu começo a me conhecer mais, a refletir mais sobre o que eu quero de fato, sobre quem eu sou de fato, sobre os meus desejos, né? Eu começo a refletir sobre tudo isso e entender que sim, eu gosto de ficar sozinha, sim, eu gosto de estar sozinha, e tem pessoas na minha vida que vão ter que sair dela, outras eu não quero que saia, mas eu preciso de como é que eu posso dizer? Eu preciso reduzir a minha interação com essas pessoas. Outras eu quero que saia mesmo. Quero que saia. Não quero essa pessoa na minha vida. Mas eu começo a refletir sobre todos esses pontos e entender que algumas coisas são necessárias que não estejam mais na nossa vida. Além de que eu começo a entender que eu não sou a pessoa que vou estar nos lugares que realmente não me cabem. Estar em lugares que não são bons para mim é algo necessário, assim, de entender que não funciona para mim. Nem todos os lugares são ideais para eu estar. Então a melhor coisa que eu faço é não estar nesses lugares, sabe? Eu tenho que realmente não estar neles, eu tenho que ficar mais de boa, mais livre, mais liberdade também é não ir nesses lugares. E não aturar certas pessoas também é uma forma de me libertar. Porque tem gente que eu deixei na minha vida mais por um comodismo de ai, tá aí, né? Fica, não sei o quê, e ficar enrolando. E tem outras que, tipo, não é pra ficar mesmo, e vai embora. E eu deixei ir embora. Eu vi que tava me fazendo mal e, tipo, vai embora. Não quero que fique. Além de que eu comecei a refletir outras coisas, né? Refletir o que eu queria também em relação a relacionamentos, refletir como as coisas poderiam. Relacionamentos amorosos, no caso, porque a amizade são relacionamentos também. Mas sobre relacionamentos amorosos, o que eu realmente queria, como é que funciona pra mim. Tanto é que essa questão de eu me entender enquanto uma pessoa ace, ela paira um pouco na minha cabeça já nessa época. Justamente porque eu me perguntava como algumas pessoas estavam furando o isolamento para poder fazer atos libidinosos, fazer como Neuracy fala, o tango do demônio. Como as pessoas conseguiam furar isolamento para ir fazer uma coisa que elas poderiam se resolver sozinhas? Alice, mas fazer com outra pessoa é diferente do que fazer sozinha. Sim, é diferente, mas estava acontecendo uma pandemia. As pessoas estavam morrendo. Eu tinha medo de ir ao mercado, com medo de pegar esse negócio e morrer. Não tinha vacina. Não tinha vacina e as pessoas estavam saindo para fazer o tango do demônio. Gente, não entra na minha cabeça tanta irresponsabilidade assim.
E quando eu começo a pensar que as pessoas fazem esse tipo de coisa, eu fico horrorizada. Eu fico horrorizada. Porque não é possível uma coisa dessa, sabe? Não é possível. Mas era possível sim, o povo fazia, o povo fez, o povo aconteceu, o povo simplesmente foi. E aí eu ficava, gente, não é possível isso. Deve ter alguma coisa de estranha comigo, alguma coisa de errada comigo. Porque tipo assim, não é que eu não sentisse vontade de nada nesse período, só que a minha consciência ela era ainda maior. E aí eu comecei a pensar também, tipo assim, será que eu sou uma alossexual estranha aqui, né? Que eu não vou fazer as coisas que esse povo tá fazendo pra, enfim. Então, nessa época, eu comecei a refletir levemente, pensar um pouquinho sobre a questão Ace, mas veio o pensamento mais forte mesmo em 2023. 23? 24, 22, 22. Nem lembro mais. Enfim, já me entendi mesmo, então aí mesmo quando eu fico me lembrando de quando é que eu tava pensando tanto sobre isso. E aí eu pude entender quais são as minhas relações, como elas funcionavam, o que é que eu queria, o que é que rolava, e entendi que talvez nunca mais eu quero um romance na minha vida. Mas ao mesmo tempo que também talvez eu queira. Mas enfim, não tô muito disposta a ficar pensando sobre isso agora. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer, porque o capitalismo come meu cérebro um pouquinho. Não come o meu cérebro no sentido de eu não ter consciência das coisas. É justamente porque, por mais que a gente tenha consciência das coisas, ainda assim o capitalismo continua existindo e a gente vai ficando cada vez mais surtada. Então eu refleti, revi, reavaliei, reanalisei e entendi que sim, eu gosto de ficar sozinha. Eu amo estar sozinha. É uma das melhores coisas do mundo pra mim. Mas claramente que eu preciso refletir um pouco mais em relação a isso, sobre ponderar melhor em relação à forma como eu vou continuar com isso. Porque, por mais que eu goste de estar sozinha e ficar sozinha, eu entendo também que o ser humano é um ser sociável. E aí isso ferra um pouco, né? E não é que eu odeie as pessoas e eu não quero estar perto de ninguém e eu não tenho amigos. Eu tenho amizade, gente. A maior parte delas estão tudo em outros estados. Mas eu tenho amizade sim. E eu gosto de estar com as minhas amizades. Eu só não gosto de fazer isso o tempo todo. Eu gosto de me reservar ao direito de ter o meu momento de solitude. Se reservar o direito a ter o seu momento de solitude é simplesmente assim, tudo. Porque você precisa de um momento para pensar em você, refletir, entender quem você é, entender o que você quer, o que você gosta, o que funciona pra você, o que não funciona pra você. Entender que o mundo pode te dar algumas coisas que às vezes você não quer e você só está aceitando porque você acha que deveria. Então, tire um momento para você sempre que possível. Eu não tô dizendo que você tem que ficar que nem eu em casa, sem falar com as pessoas. Não precisa não falar com as pessoas, não precisa não ter interações sociais, não precisa nunca mais ver suas amizades ou ficar muito tempo sem as ver. É só você simplesmente tirar um momento para você refletir sobre quem você é, o que você quer. E a partir disso você também entende que tipos de coisa você gosta e você quer, sabe? Você vai entender se todos os tipos de eventos que você tá indo são os que você gosta. Porque você pode gostar de sair, mas você gosta de sair para todos os lugares? Faz sentido para você sair para todos os lugares? Faz sentido para você estar perto de todas as pessoas que você tem na sua vida e você acha que são suas amigas de verdade? Às vezes nem são. Você já separou quais são os grupinhos de amizade que você tem para cada tipo de coisa? Gente, reflita sobre esse tipo de coisa, reflita sobre isso. Porque eu acho essencial pra gente conseguir viver bem dentro da nossa própria casca, dentro do nosso próprio corpo. A gente se respeita mais, a gente entende melhor sobre quem a gente simplesmente vive melhor entendendo os nossos espaços e limites e se reservando o direito da nossa própria solitude. Eu gostei muito dessa frase, por isso que eu tô repetindo. É porque eu tava lembrando na verdade, de Solange Couto falando: posso me reservar o direito do meu silêncio? Sim, a referência inicial foi péssima, gente, desculpa. Mas é porque é muito isso, assim, de se reservar o direito à sua própria solitude. Incrível.
Então eu sei que eu preciso melhorar um pouco mais em relação a não me isolar 100%, né? Mas é porque eu fui meio que extremos. Eu vivia numa situação de não poder me isolar de jeito nenhum, e aí eu vou para uma situação de me isolar 100%. Meu próximo passo é atingir o exato equilíbrio. Eu meio que já comecei isso já. Seguirei buscando meu equilíbrio, porque não dá pra ser 8 ou 80. A gente tem que estar na meiuca. E agora vamos de me meter na vida de vocês, já que nunca mais fizemos isso por aqui? Com licença para opinar. Recebi mais um caso para opinar que me mandaram através do formulário que está disponível na descrição do episódio e também na descrição do podcast, onde você pode mandar o seu caso para eu poder me meter na vida de vocês. Você pode mandar uma dúvida, pode mandar uma fofoca, pode mandar uma coisa mais cabeluda pra eu falar também, mas claramente, pelo amor de Deus, não me manda nenhum crime. E você pode mandar o seu caso sem precisar se identificar, tá bom? Então não se preocupa, não coleta dados, e aí por lá é até mais fácil do que por e-mail, por isso que eu disponibilizei o formulário. Vamos ao caso. Oi, minha querida prefeita diva. Queria um conselho. Vamos lá. Eu gosto de uma pessoa que, apesar de ser incrível e inteligente, é meio acomodado e parece que não tem ambição de nada. E é muito triste porque a pessoa tem um grande potencial. Como deixar de tentar ser um salva-vida de pessoas? Como deixar de ser, ou tentar ser, um salva-vida de pessoas? Caraca, isso é uma coisa muito. Eita. Gente, nossa. Eu tenho essa reação porque eu sou meio que a pessoa que sempre tentou ser o salva-vidas de todo mundo. De tentar olhar pro que tá acontecendo e tentar mostrar que a pessoa tem mais potencial do que ela acha, mas não apenas isso, de tentar mostrar que a pessoa tem um potencial mais do que ela acha, mas também tentando dar soluções para as pessoas. De você tem que fazer isso, vai ser melhor pra você, e a partir do que a própria pessoa fala pra mim, né? Não é que eu tô tirando da minha cabeça o que, que eu acho que a pessoa tem que fazer, o que, que ela deve fazer. Não. É de acordo com o que a pessoa me traz, eu trago alguma informação que possa ajudar. Só que, gente, é importante que a gente conscientize que a gente não pode salvar ninguém. Eu lembrei agora de uma questão bíblica e não, eu não tô botando Bíblia aqui nesse sentido de conversão, é só porque foi interessante o pensamento que me veio agora na cabeça, que é em relação a salvação individual. Pensando nesse contexto religioso, a salvação é individual. Se a gente for pensar no contexto da vida, a gente só pode fazer alguma coisa por si e olhe lá, porque tem coisa que nem quando a gente quer fazer por si a gente consegue fazer, tá? Então, assim, é importante que a gente entenda que, por mais que a pessoa tenha um grande potencial de fazer todo tipo de coisa que existe, a pessoa vai fazer aquilo se ela quiser fazer. Por mais que a gente queira que a pessoa faça. Então, cada um vai fazer o que quiser por si só. Tem coisas que a própria pessoa pode fazer, sim, e tem outras que a gente sabe que existem algumas situações que ajudariam aquela pessoa, seria um guia melhor para aquela pessoa. Nesse caso de tipo, você tem um meio de fazer, um meio, não você sendo a solução. Você tem um meio de ajudar aquela pessoa a fazer alguma coisa. E você pode ajudar com esse meio. Você orienta e guia a pessoa nesse caminho. Mas se a pessoa não quiser fazer, não tem nada que você possa fazer para mudar isso, porque cada um sabe de si. Eu lembrei de uma situação em que uma pessoa que eu conheço conhecia alguém. E esse alguém falou para essa pessoa que eu conheço, né? Eles estavam conversando e aí essa pessoa que eu conheço falou sobre uma terceira pessoa que ela conhece que estava buscando crescer, né? Estava buscando trabalho, estava buscando isso, aquilo outro. E aí, essa conhecida dessa pessoa que eu conheço foi e falou, tipo, ai, fala com a criatura que você conhece pra fazer
X coisa, porque tem isso aqui, aquilo outro, e eu posso ajudar. A pessoa que eu conheço falou com a fulana. A fulana simplesmente riu e disse que você acredita em todo mundo. Você consegue entender que essa terceira pessoa, a fulaninha daqui, pode ter perdido uma grande oportunidade da vida porque não quis seguir o meio que a pessoa que eu conheço tentou orientar? Ela não ordenou que a criatura fizesse alguma coisa. Não, ela passou o conhecimento, ela passou o meio por onde a fulana poderia fazer algo para melhorar de vida, já que dizia que queria melhorar de vida. E a fulana só riu. Então, assim, essa pessoa que eu conheço vai fazer o quê nessa situação? Vai ficar dando murro em ponta de faca? Não, né? Então a gente tem que fazer o que é possível a gente fazer. A gente não pode ultrapassar os nossos limites. Mas também tem uma questão muito importante que é, por mais que a gente veja potencial em algumas pessoas, potencial de fazerem muito mais, de alcançarem muito mais, de irem muito mais longe, é importante entender que nem todas as pessoas querem ter esse potencial expandido. Nem todas as pessoas querem ter esse potencial expandido. Nem todas as pessoas querem acessar isso. Às vezes, para a pessoa, está tranquilíssimo viver naquele comodismo. Para a pessoa, tá tudo bem a vida estar do jeito que está. Então, por mais que seja inteligente, por mais que seja uma pessoa incrível, por mais que tenha potencial, a pessoa não quer sair daquele lugar. E a gente não pode obrigar outras pessoas a saírem do seu estado de inércia, porque ela tá vivendo ali e para ela tá de boa. E por mais que a gente ache que pode ser o melhor para aquela pessoa sair daquele estado de inércia, a pessoa quer viver aquilo. E a gente não pode fazer nada. É triste e frustrante, mas aí é problema nosso. A não ser que esse tipo de coisa afete diretamente a gente, tipo, aquela pessoa tá ali acomodada daquele jeito e aquilo vai atrapalhar demais a minha vida. Então eu tô fazendo aquilo também por mim. Aí já é outra coisa. Mas ainda assim, você não pode fazer algo que não está ao seu alcance se cada um faz o que quer da própria vida. Então, as pessoas, elas têm atitudes próprias sobre o que elas querem, sobre o que elas vão fazer. Então, como eu disse no começo, tem certas coisas que dependem de nós e outras coisas não dependem só de nós. Só de nós? Tem outras coisas que não dependem apenas de nós. Tem coisas que a gente queria conseguir alcançar e a gente não consegue porque vai para muito além da nossa capacidade de conseguir. E tem gente que tem sim a possibilidade de fazer algo muito além e simplesmente ignora isso e não tenta e não quer. E se a pessoa não quer, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Então, assim, lembra sempre que você pode fazer algo por você e você pode fazer algo a depender da situação, do contexto e de quem for, por quem quer ser ajudado. Você não pode ser salva-vida de outras pessoas, porque você tem que ser, primeiramente, salva-vidas de si mesmo. Então, lembra daquela coisa que é clichê, mas é verdade, que quando há despressurização num avião, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. E quando máscaras de oxigênio caem automaticamente na sua frente, você vai botar primeiro a sua e depois botar a de outra pessoa do seu lado. Você vai auxiliar quem está do seu lado primeiro, auxiliando você. Então, você precisa se salvar primeiro para assim conseguir dar suporte a outras pessoas. Nesse caso do avião, é um caso mais esdrúxulo de exemplo, porque nesse caso está todo mundo prestes a colapsar e você realmente tem que ajudar outras pessoas. Mas na vida em terra firme, se você não se ajuda e quer só tentar salvar outras pessoas, e pior ainda, tentar salvar pessoas que nem querem ser salvas, que nem querem ajuda de verdade,
você só se desgasta, se acaba, se frustra e pode entrar em estados muito terríveis de existência. Então, só ajude quem quer ser ajudado. Nem todo mundo quer ser ajudado e tá tudo bem também por isso. Algumas pessoas querem viver em estado de acomodação. E aí é um particular delas. Por mais que elas sejam pessoas incríveis, por mais que elas tenham um potencial gigantesco, isso é particular delas. E a gente tem que aprender a conviver com esse estado de frustração, que na verdade deveria não ser mais frustração, afinal, não é problema nosso. É uma tarefa que pode ser um pouco difícil de fazer, mas com constância, com reflexões, e é aquela questão do autoconhecimento que eu já trouxe antes, de você tirar um momento para você, para refletir, para se autoconhecer, entender quais são as suas batalhas. Porque assim, a gente tem batalha que não merece que a gente entre nelas. A gente tem que escolher quais batalhas a gente quer enfrentar. Então reflita sobre isso. Tipo assim, por que eu quero fazer isso? Mesmo que a pessoa mostre que não quer, por que eu tô tentando? E aí sim você entende se faz ou não sentido tudo isso. E sinceramente, a gente quer tentar ajudar pessoas que na verdade não querem ser ajudadas e a gente só se desgasta nesse processo. Reflita com você mesmo, pense sobre tudo isso e faça o que for melhor para você. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esqueçam de avaliar positivamente o podcast na plataforma por onde você estiver escutando. Se estiver me assistindo no YouTube, porque sim, isso aqui é um videocast, deixa gostei no episódio, além de se inscrever no meu canal para que assim ele continue crescendo e a gente chegue a mais pessoas. Considere fazer parte do meu Apoia-se para poder incentivar a continuidade desse e de demais projetos gratuitos que eu trago para vocês. Link do Apoia-se disponível na descrição do episódio. Muito obrigada por ter me recebido na sua casa e até a próxima!